Olá pessoal, eu tô gravando esse vídeo aí para avisar vocês que eu vou tá abrindo o questionário de interação homem-máquina para mais uma tentativa, para dizer para vocês fazerem os trabalhos que depois que eu voltar das férias, daqui mais ou menos 15 dias, eu vou estar avaliando os trabalhos de vocês, certo? Isso serve tanto para disciplina de interação homem-máquina quanto a de laboratório. Agora aqui eu vou fazer uma recuperação, vou falar sobre fazer esclarecimentos aqui sobre a prova, certo? Então, a primeira questão a gente vai estar falando de uma classificação básica dos elementos de uma interface. Então, o que é o léxico, né? O léxico vai ser tudo que for uma imagem, que for um símbolo, que for o desenho. Quando estiver falando do desenho, por exemplo, essa mãozinha que a gente tem aqui no canto, o cursor do mouse que eu estou girando aqui para você. Toda vez que for um desenho, for uma letra, for os componentes básicos, a imagem, então é um componente léxico. O sintático fala das regras que definem como que a tela funciona. Então, por exemplo, um exemplo sintático é quando você diz assim, esse link, essa imagem, ele abre um link, abre uma nova página quando você clica nela. Então, a regra de funcionamento da página. Já o semântico vai estar falando sobre o significado das coisas. Então, quando a gente olha para essa mãozinha, a gente pode pensar várias coisas. Será que é uma ajuda? Será que é uma acessibilidade em Libras, como é esse caso aqui? Então, é aquele negócio que a gente estudou de affordance, né? A gente estudou bastante isso, tem outra questão aí sobre affordance. A semântica é isso. Quando estiver falando da ideia que aquela imagem te dá, do significado dela. Bom, segunda questão. Essa questão fala mais sobre os conceitos básicos da disciplina, né? Então, marquei aqui tudo como verdadeiro, né? Mas você vai ter que identificar quais que são as falsas. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso destacar aqui. Então, um detalhe aqui importante. Bom, o que é uma linguagem natural, né? Que é um assunto aí que alguns tiveram dúvida aí pelas questões. A linguagem natural é que a gente fala. Então, por exemplo, uma interface, ou mesmo a linguagem de programação, a gente tem outra linguagem para a gente poder expressar as nossas ideias e construir os nossos programas. Então, as linguagens computacionais ou mesmo as linguagens pelas quais produzimos página, que dá para você interpretar uma página, uma tela de computador como uma linguagem também, né? Uma frase escrita numa linguagem, só que de um jeito bem diferente, né? Porque ela tem figura, tem um monte de cores, né? Então, assim, é uma viagem. Mas também é uma linguagem, é um tipo de linguagem de comunicação visual. Então, esse tipo de linguagem não é a linguagem natural, porque a linguagem natural é que a gente fala. Então, acho que esse é o ponto que merece mais destaque nessa questão. Acredito que se você prestar atenção, você vai conseguir fazer tranquilamente. Bom, aqui eu adicionei alguns elementos novos da classificação aí, de como você pode avaliar uma interface. Eu vou seguir a ordem que está aqui embaixo. Bom, satisfação é uma medida que vai determinar como o cara sai depois de usar a sua aplicação. Se ele está feliz com aquilo, se a experiência é divertida, certo? A eficiência, como eu já disse várias vezes, é a capacidade de um programa de cumprir o seu papel. Então, você faz um programa para gerenciar um supermercado, então ele é eficiente quando ele é capaz de resolver esse problema, certo? Você dá um exemplo melhor. Você faz um software para calcular a área de um triângulo, sei lá, isósceles. O software é eficiente se de fato ele resolve esse problema, se ele calcula corretamente a área do triângulo. A segurança vai tratar das estratégias que nós vamos empregar para proteger o usuário de riscos, vários riscos, de se
machucar, né? Se tiver um hardware no meio, se estiver controlando uma máquina, de perder dados, de ter sua privacidade violada, certo? E a facilidade de uso é o tempo que o cara gasta para aprender a usar, se é de boa dele aprender a usar a interface. E a utilidade de uma solução, de um programa computacional, é você comparar como as pessoas faziam sem o seu software. Então imagina assim, como que era a gestão de um supermercado antes de eu instalar meu software de gestão de supermercado naquela empresa? Ela melhorou? Se esse processo melhorou, o seu software é útil. Então isso é a utilidade. A eficácia é como o seu software resolve, como a sua solução, o seu design, né? A gente está falando de uma forma mais ampla, mas aqui para nós é software, que é o que a gente faz. Mas pode ser outra coisa. A eficácia vai ser como você resolveu aquele problema. Então, no exemplo do triângulo isósceles, vai ser quanto tempo seu programa gasta para resolver esse problema, quanto espaço de memória ele gasta, se ele gasta internet, se ele gasta, às vezes, gasolina, né, se for outro tipo de sistema que não é o mais tradicional, né? E a facilidade de aprendizado, aqui a facilidade de aprendizado ficou meio confuso, né? Aqui seria a facilidade de memorização, certo? Aqui acho que ficou errado, aqui teria que ser para encaixar bem a facilidade de memorização aqui. Deixa eu ver se eu acho a solução. Então, exatamente. Esse aqui, facilidade de aprendizado, pessoal, vocês vão tratar como facilidade de memorização, certo? Porque a facilidade de uso e aprendizado ficou basicamente a mesma coisa. Questão 3 eu pulei? Não. Bom, a questão 4. Bom, User Experience, você pode ver esse vídeo do Don Norman, que ele é um papa aí nessa área, ele manja muito e ele definiu vários conceitos que são utilizados até hoje. Ele vai te falar que a User Experience é tudo que envolve o usuário em contato com a sua aplicação. Então, as expectativas que ele tem antes de comprar o seu produto, quando ele fala com alguém da família, eu vou comprar um Apple, e todo mundo já, um Apple. Então, isso tem a ver com a experiência do usuário. O processo de você carregar aquele software, e aí depois que você usa, descartar o software ou o produto, tudo isso é a experiência do usuário. Então, vocês vão ter que identificar dentro desses itens o que não tem a ver com o usuário. E aí você mata essa questão, certo? Questão número 5. Aqui você tem que identificar o que é incorreto. Eu te aconselho, nessa questão, eu não vou falar muita coisa porque, assim, eu acho que se eu fosse resumir, o que mais de útil vocês podem levar para suas carreiras vai ser essa aula que eu falei sobre o livro Não Me Faça Pensar, do Steve Krug, que vai ter várias dicas para você levar para sua vida no desenvolvimento, certo? Aqui você tem que encontrar a incorreta. Eu te aconselho se você errou se você está inseguro nessa questão, você voltar lá e assistir aquelas aulas ou estudar os slides, certo? E é isso. Essa questão aqui, vou deixar o desafio para vocês, certo? Qualquer dúvida, você pode responder perguntar no fórum antes de fazer essa questão que eu respondo. Bom, aqui você tem que marcar todas as questões que fazem uma pessoa pensar dentro da interação. Então, você vai ler o texto aqui, você vai interpretar, e você se coloca no lugar da pessoa e pensa, será que isso aqui pode fazer alguém pensar durante o processo que ela está usando? Então, se coloca no lugar de outra pessoa ou mesmo olha para você mesmo quando você está usando um sistema de computação e aí você pergunta, sei lá, o nome que tem nas coisas me faz pensar? E aí também tem a ver com aquela aula do Steve Krug, você estudando para essa aula para questão 5, você estuda para 6 também, certo? E aí você vai identificar aqui, dessas coisas, o que não é da interface e o que não te faz pensar, certo? Aqui está bem montado para deixar claro o que não te faz pensar, certo?
Não tem, assim, coisas dúbias, tipo elementos da interação que a gente fica em dúvida. O contrário dessa questão, aqui tem uma coisa que deixa em dúvida, que é essa affordance explícita ou affordance padrão. Se a gente pensar, muitas das affordances que a gente classificou, elas ficam meio divididas entre padrão e explícita. Mas assim, se você pensar muito e exagerar nesse pensamento. Normalmente você olha para a affordance, você sabe se ela é mais padrão ou se ela é explícita, né? Sendo que a padrão é aquela affordance que você aprendeu que é assim, e a explícita é aquela que você bate o olho e ela te dá a ideia de que é assim, e a affordance falsa é quando te dá uma falsa ideia, quando te dá uma ideia, mas a realidade é diferente. Então, nesse ponto aqui eu vou destacar. O único ponto que vai entrar aqui que vai ser sinalizado como affordance explícita ou affordance padrão, vai ser esse exemplo da placa. Porque quando você olha para a placa, você tem esse círculo vermelho, e aí o vermelho ele lembra o padrão, lembra o semáforo, lembra uma coisa que é aprendida. Então você para no sinal vermelho, correto? Só que aí tem um elemento a mais para deixar esse elemento mais difícil de classificar, que é o texto, né? Toda vez que tem um texto, então, por exemplo, quando tem clique nesse botão, a gente está falando de uma affordance explícita. Então, toda vez que tem texto, que você está escrevendo o que você quer passar com a affordance daquele elemento de interface, a gente chama de affordance explícita, certo? Então, é por isso que esse aqui, ele tem esses dois componentes, certo? Agora, o resto é só você observar aí, você vai olhar para o objeto e vai dizer. Isso aqui vai me lembrar intuitivamente o formato, a aparência, vai me dizer o que o elemento faz? Se sim, é explícita. Agora, se for uma coisa aprendida, certo? Que você aprendeu com o tempo, tem a ver com as suas experiências do passado, é uma affordance padrão. Bom, questão 8. Aqui, tranquilo, você vai olhar lá, tem um vídeo. No final do vídeo daquela professora, ela vai falar o que é o Design Thinking, né? Então, Design Thinking tem a ver com você colocar os usuários para pensar na solução, certo? E participar ativamente no processo de design da solução. Lembrando sempre que a gente tem um problema e aí a gente gera uma solução através do design. Pode ser tanto uma melhora de um processo, de alguma coisa que existe no mundo, ou mesmo resolver um problema que nunca foi resolvido, certo? Bom, aqui vai falar de protótipos, a gente tem uma aula sobre isso. E aí, uma coisa para a gente destacar aqui é que o que acontece com protótipos que são os protótipos evolutivos, né? Depois que os protótipos evolutivos eles são produzidos, eles não são guardados, eles não são registrados, eles evoluem para o software. Certo? Então, protótipo de baixa fidelidade vai ser aquele que é mais barato, que não imita tão bem o software, que dá só uma ideia, e o de alta fidelidade vai ser o contrário. Aquele software que você consegue utilizar como se fosse uma interface. Você não precisa programar ele numa linguagem de programação, mas tem que fazer ele de um software ou de alguma forma como a pessoa interage com aquele sistema e seja igual ele estivesse interagindo com o computador, com o software, pronto. Então, a característica mais marcante do protótipo de alta fidelidade é o cara não saber se aquilo é um software que está pronto ou que é um protótipo, certo? Que pode ser perigoso, né? Porque aí o cara acha, nossa, tá pronto o software, aí se demora um ano para entregar, o cara fica bem nervoso. Bom, realizar avaliações centradas no usuário vai ser o processo de avaliação do seu pedaço da solução, porque o design centrado no usuário, que é o que fala essa questão, ele é iterativo, né? Então, você vai dividir em várias etapas, vai ficar repetindo essas etapas, 1, 2, 3, 4, e depois você volta 1, 2, 3, 4, e a cada vez você vai resolvendo parte da solução, ou vai melhorando o seu design, ou o seu produto, certo? Realizar, agora voltando aqui para... Eu tive que fazer uma introdução antes. Voltando para realizar avaliações centradas no usuário.
Quando você está com o software pronto, mais no final, ou um pedaço do software pronto, você quer um feedback de alguém, você faz a realização da avaliação centrada no usuário. O usuário é o foco dessas avaliações, você leva o software para ele e ele testa o software e dá um feedback para você. Aí vai ter tudo a ver com protótipo e até aquela aula de avaliações, que a gente teve uma aula só sobre avaliação de usabilidade. Produzir soluções de design é o mais fácil desses todos porque é codificar. Então, você vai, nessa etapa, de fato, etapa que você vai para a mão à massa, você vai implementar. Bom, especificar os requisitos do usuário acaba se confundindo um pouco com compreender e especificar o contexto de uso. Então, eu vou explicar os dois juntos, que eu acho que pode gerar um bom resultado aí para você. Vem antes o fato de você compreender e especificar o contexto. E aí entra um monte de coisa. Vai envolver você estudar o contexto o lugar onde o seu aplicativo vai ser inserido. Então, no caso do supermercado, você vai estudar como funciona o supermercado. Você vai estudar aonde esse software vai ser instalado, quem vai usar esse software, de que forma ele se compara com as outras soluções, de que forma ele melhora o processo e traz utilidade, certo? Então, esse é o estudo inicial. Só que no momento que você começa a escrever o que seu software vai fazer, é especificar os requisitos do usuário, certo? Então, essa é a diferença. Aqui no requisito você já vai estar escrevendo, você vai estar listando, fazendo uma série de frases que vão determinar o que seu software deve fazer, certo? Então, é assim que funciona o processo. Primeiro você vai estar compreendendo, estudando o contexto e depois você começa a escrever o que seu software vai fazer, certo? E aí, lembrando que a gente está falando de design centrado no usuário, então o foco é no usuário. Então, quais que são os desejos, quais que são os anseios do usuário nesse contexto da aplicação que eu vou desenvolver? Por último, mas não menos importante, inclusive vale 0,6, né? A questão que vale mais ponto. Esse aqui vai estar lá naquela aula de avaliação da usabilidade. E aí eu vou ver se eu identifico aqui, para não explicar a aula inteira de novo, que está gravada, você pode assistir. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me postar no fórum, me mandar e-mail. Eu vou aqui tentar pegar os peguinhas aqui, o que tem mais de confuso nessa questão, certo? Bom, aqui ele fala, na avaliação heurística, os especialistas devem testar juntos. Então a gente se questiona, o que é testar juntos? É todo mundo testando ao mesmo tempo a aplicação. E aí eu te pergunto, é isso que acontece na avaliação heurística? Sim, não. E aí ele ainda fala, os problemas não precisam ser classificados de acordo com o impacto na interação ou na frequência deles. Então depois que você descobre, os especialistas testam e descobrem os problemas, a gente não classifica eles e não estuda a frequência desses problemas? Bom, aqui formativa e somativa. Não confundir, né? O formativa tem uma ideia, a somativa tem outra. A somativa, ela vai determinar um grande marco do seu software. Então ela testa tudo, testa um sistema completo ou um subsistema completo. Já a avaliação formativa testa pequenas ideias, testa suas soluções. Bom, aqui não tem nenhum peguinha, nada muito a destacar, isso é um conceito importante, né? E você vai julgar a veracidade, né, disso. Que quando você está fazendo a avaliação de usabilidade, você tem que ter uma clareza do seu objetivo com aquele teste. E aí, será que a gente falou disso na aula? Bom, teste de usabilidade. Você coloca aquele teste que tem um planejamento enorme, que você tem que planejar quem que vai testar, o perfil da pessoa, o lugar, como é que vai gravar. É um teste de especialista. O que é método de inspeção? Método de inspeção é aquele que usa especialista. O teste de usabilidade, ele usa especialista? É só quem manja da área de computação que vai, ou da área de pessoas que vai testar o seu software? Bom, então aqui essa questão, agora eu passo ao próximo item, né? Processo de recrutamento dos especialistas.
O que eu tenho para destacar aqui no processo de recrutamento dos especialistas, nos métodos de inspeção e na avaliação heurística, é um deles, a gente preza por alcançar um grupo de pessoas que são qualificadas, mas é um grupo diversificado. Porque se as pessoas forem muito parecidas, o teste não vai identificar muitos problemas diferentes. Então, se você pegar pessoas parecidas, elas vão achar os mesmos problemas. Isso não é bom no processo da avaliação heurística. Aqui é a mesma coisa, né? A avaliação heurística é uma técnica de inspeção? Fica a dúvida. Bom, então o teste de usabilidade é de novo aí como está marcado nessa questão, a questão de definir o objetivo. Então ele vai te falar como é que funciona, então que leva cuidadosamente a analisar o perfil das pessoas, gerar os cenários e o roteiro, e também planejar como você vai gerenciar os dados. E se você pode julgar a veracidade disso. Bom, então o teste de usabilidade que envolve as pessoas, a gente tem que ter um trabalho, ele foca bastante nisso, de fazer um pré-teste para tentar identificar as pessoas e as expectativas das pessoas, e depois tem um pós-teste, certo? E aí, a pergunta que fica, né? Nós fazemos todo esse processo de identificar um pré-teste, identificar um pós-teste, com qual objetivo? Da gente comparar o que a pessoa gerou lá no teste dela, o que ela vai escrever no relatório. Não sei se você vai pedir para que cada usuário escreva um relatório ou preencha um formulário, aí vai depender de você. Então começa assim, o pré-teste, perfil das pessoas, identificar quem que está fazendo o teste, se aquela pessoa tem algum conhecimento, se ela está preparada para aquele teste, e principalmente qual que é a expectativa dela, se ela está mais disposta a usar o seu software ou não. E aí depois você faz o teste em si, coloca a pessoa, entrega o roteiro para ela, pede para ela testar o software, e aí depois vem o pós-teste, certo? E aí fica esse questionamento. A gente vai utilizar essas informações ou não? A gente teve o trabalho de fazer o processo de pré-teste e pós-teste. É isso, boa sorte na sua próxima tentativa e até breve.